Confissão de Augsburgo. O tema da nossa igreja para esse ano tem tudo a ver com a herança da fé que a gente recebeu, a fé que nós recebemos dos nossos pais. Então nos pareceu adequado a gente voltar para esse que é talvez um dos primeiros documentos que expressaram a fé que nos define como luteranos. A Confissão de Augsburgo, como o pastor disse, foi apresentada em 1530 e foi um documento feito para apresentar a nossa fé diante do imperador do Sacro Império Germânico. Alguns dos pontos que ela lida são específicos para problemas da época, mas de maneira geral, ela lida com a base da nossa fé. E por que estudar a confissão, né? Talvez o documento que o pessoal mais está acostumado com relação à fé luterana seja o catecismo, né? O catecismo é um instrumento de ensino, um instrumento didático, diferente da confissão, que é um instrumento de proclamação. A confissão não foi elaborada inicialmente com o objetivo de educar alguém. A confissão foi elaborada, em princípio, para que nós, nos apresentando diante do mundo, disséssemos: isso aqui é a nossa fé, é nisso que nós acreditamos sobre Deus, sobre o pecado, sobre o perdão, é isso que nós cremos sobre o batismo e tantas outras coisas. O próprio Jesus nos diz: todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E é esse o intuito do nosso estudo, que talvez um pouco mais cientes daquela fé da reforma que nós recebemos, nós também possamos proclamar esse Cristo e esse Evangelho diante do mundo de maneira mais capacitada do que antes. Essa é a estrutura do nosso estudo. Vocês vão ver que os capítulos estão misturados um pouco. Foi feito assim justamente porque o tema que um capítulo ou outro lida talvez seja melhor estudado se a gente fizer grupos. Então, a gente vai falar sobre Deus no artigo 1, já vamos falar sobre Deus no artigo 3, vamos falar sobre o pecado no artigo 2, já vamos falar sobre o pecado no artigo 19. Eu acho que isso fica um pouquinho mais fácil de entender do que a gente seguir só na ordem cronológica e ficar indo do início ao fim em assuntos diferentes. Essa parte da introdução eu já falei. Primeira parte, né? Se vocês forem abrir o documento, um dos primeiros aqui do livro de Concórdia, vocês vão ver que ele começa direto falando sobre quem é nosso Deus. Em nenhum momento ele tenta provar a existência de Deus por um motivo muito específico. É muito provável que se você fosse um luterano no século XVI, talvez o seu vizinho, o seu colega de trabalho não professasse essa mesma fé luterana, mas ele, muito provavelmente, seria católico e não seria uma questão para ele se Deus existe ou não. Talvez existisse uma questão da autoridade do Papa, dos sacramentos, da salvação, da justificação pela fé, mas a existência de Deus não era uma questão para eles. Eles criam que existia um Deus. Agora, para a gente, atualmente, depende muito. É muito provável que você tenha um colega, que você tenha um amigo, um familiar, um vizinho, que não simplesmente não é luterano. Ele não crê em Deus. Deus não é uma realidade para ele. Por isso eu escolhi começar, antes da gente ler direto o artigo e falar sobre Deus, eu vou falar muito brevemente, mas muito brevemente mesmo. Eu separei no máximo 15 minutos para falar sobre isso. Sobre a realidade da existência de Deus e como que a gente pode pensar nisso ou expressar isso para as pessoas de fora. É verdade que nós cremos e nós vemos evidência de Deus na Bíblia, nesse próprio documento da Confissão de Augsburgo e em tantas outras coisas, mas para aquele que não tem fé, isso é irrelevante. Para aquela pessoa que não crê em Cristo, o que está escrito na Bíblia não significa nada. E talvez a maneira mais adequada de começar a apresentar a fé seja dando alguma evidência de que talvez seja possível que exista essa divindade. E isso precisa ser provado ou apontado fora da Bíblia antes, para que daí então, com a curiosidade que você gera no coração dessa pessoa, ela venha procurar resposta na Escritura. O primeiro argumento que eu trouxe ali, eu separei os 3 argumentos mais comuns. O argumento cosmológico é um argumento usado por Tomás de Aquino e tem o seguinte princípio: todas as coisas têm uma causa.
Nada existe ou nada age por si mesmo. Por exemplo, eu não causei a minha existência. A minha existência foi causada pelos meus pais. Assim como a existência deles foi causada pelos pais dele e assim por diante para trás. Se eu pegar esse livro, levantar esse livro, não foi o livro que se mexeu por conta própria. Foram os músculos do meu braço que fizeram que esse livro se levantasse, assim como os nervos que fizeram com que os músculos se mexessem, e o meu cérebro que mandou o sinal para que os nervos ordenassem os músculos. Ou seja, tudo tem uma causa anterior. Qual é a causa inicial de todas as coisas? Porque se nós voltarmos para trás cada vez mais, não é possível que as causas sejam infinitas, sem fim. Mesmo que tu não seja cristão, se você for um cientista qualquer que fala que o Big Bang é a resposta do início das coisas, ainda assim você está apontando um início delas. E esse início não pode depender de nada externo. A minha ação depende de coisas externas, a minha existência depende de coisas externas, mas o princípio de todas as coisas, se ele é o princípio, precisa de algo que não seja influenciado por ninguém, algo que exista por si mesmo. Essa é a primeira evidência, de maneira bem simples. E se você explicar isso para alguém e abrir depois a apresentação de Deus para Moisés em Êxodo, você vai ver Deus falando uma coisa bem específica. Moisés pergunta para ele: quando os israelitas me perguntarem, quem é esse Deus que te mandou? O que eu respondo? Qual é o teu nome? Vocês lembram o que ele diz? Ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz: eu sou o que sou. Diga que eu sou te enviou. Isso nada mais é do que a expressão desse argumento. É um ser que existe por si mesmo. Ninguém criou Deus, Deus não começou a existir, ele existe por si próprio. Esse é o primeiro argumento. Se o argumento cosmológico vai para trás, até a gente chegar no princípio de todas as coisas, o argumento teleológico vem de telos, do grego, que significa fim ou último, vai para o final das coisas, ou seja, o propósito delas, o desenho delas. É verdadeiro que tudo que a gente vê ao redor de nós, aparentemente, tem um propósito, tem uma certa complexidade, uma complexidade que é difícil de acreditar que seja por coincidência. Ou a gente teria que assumir que o caos cria a ordem e que aquilo que não existe cria algo que existe. Então, o argumento teleológico diz: se tudo aquilo que existe parece ter uma ordem, parece ter um sentido, tem um propósito, é muito provável que exista alguma coisa que ordenou para que seja assim. Digamos, se no argumento cosmológico Deus é aquele indivíduo que derruba a primeira peça do dominó para que todas as outras caiam, no argumento teleológico Deus é quem coloca as pecinhas na ordem que ele quer, para que siga o caminho que ele pretende que siga. E o terceiro argumento, estou sendo bem breve porque senão não vai dar para falar sobre o resto. O terceiro argumento, que talvez seja o argumento que eu mais gosto, é o argumento moral. Independente se você crê em Deus ou não, independente se você compartilha de uma cultura diferente da nossa, independente se você vive no século 21 ou se é um indivíduo que viveu há 1000 anos atrás, existem algumas coisas que aparentemente o ser humano trata como se fossem verdade. Algumas coisas que o ser humano olha e diz isso é certo, e algumas coisas que o ser humano olha e diz isso é errado. Claro que dependendo do que você professa, em religião, em cultura, essas coisas podem mudar em pequenos detalhes, mas de maneira grosseira, a moral não muda. É difícil para um ser humano, independente da maneira que ele foi criado, dizer, por exemplo, que homicídio é uma coisa boa. Ele pode praticar o homicídio por qualquer motivo que seja, mas dizer que isso é o correto, é o certo, é o caminho verdadeiro, ninguém vai fazer, porque é contrário à nossa natureza. Se existe uma lei que a Bíblia fala que foi gravada no coração dos homens, que até os gentios que não têm lei, sem lei seguem, deve haver um legislador. A gente tem um governo que define leis e diz o que a gente pode, o que não pode fazer, como que as coisas devem
ser organizadas, ser regidas. Da mesma forma, se existe um compasso moral, se existe um certo e um errado, deve ter um legislador. Deve ter um legislador. Esses são os 3 principais argumentos, de maneira bem rápida e bem simples. Agora, uma coisa que talvez vocês tenham percebido. Qualquer um dos argumentos, não interessa quão raso ou quão profundo você vá tentando explicar eles. A única coisa que eles conseguem fazer é apontar a existência de alguma coisa, mas eles não definem o que é essa coisa. Talvez alguém veja isso e diga, sim, realmente faz sentido. Então eu creio numa energia, eu creio num ser superior, mas eu não creio no teu Deus. Eu não creio no teu Deus. Então nós precisamos de algo que vá além disso. Algo que vá além daquilo que a natureza e a vivência humana expressa e nos defina qual é a realidade da fé, qual é a realidade desse ser. Realmente a gente pode saber quem é esse ser? Claro que talvez uma ou outra característica a gente possa tomar até dos argumentos. Por exemplo, você pode assumir que se esse ser, essa coisa que definiu todo o resto, se ele definiu algo que é certo ou algo que é errado, existe uma tendência de que esse ser tem um compasso moral. Esse ser definiu o que é certo ou errado. Dificilmente uma energia faria isso por qualquer coisa. Ele está te dando uma característica que nós, como seres humanos, expressamos, e parece que esse Criador expressa também, de uma maneira muito maior, muito mais eficiente que a nossa, e muito mais perfeita que a nossa. Agora, para definir com precisão quem é Deus, a gente precisa da revelação. Uma revelação que existe na Bíblia. Então a gente passa agora daquilo que é evidência natural e passa para aquilo que é revelação sobrenatural e que só pode ser recebido pela fé. Nós vamos ler agora rapidinho o primeiro artigo da confissão, não é um artigo longo. Prestem bastante atenção. O artigo começa: em primeiro lugar, ensina-se e mantém-se unanimemente, de acordo com o decreto do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é aquele mesmo que definiu o credo niceno, que de vez em quando a gente lê, diferente do credo apostólico, que há só uma essência divina, que é chamada Deus, e verdadeiramente é Deus. E todavia há 3 pessoas nesta única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todas 3 uma única essência divina, eterna, indivisa, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade. Um só Criador e conservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E com a palavra persona, ou pessoa, se entende não uma parte, não uma propriedade em outro, mas aquilo que subsiste por si mesmo, conforme os pais usaram esse termo nessa questão. Tem muitas palavras, talvez um pouquinho mais difíceis, a formulação da frase é um pouco complexa, mas o que ele está dizendo nesse primeiro artigo? Esse ser que a gente apontou vagamente no slide anterior é primeira coisa. Não é 2 deuses, não é 3 deuses, não é 5 deuses, 10 deuses, é um só Deus. Essa é a primeira coisa que ele define. A segunda coisa é que esse Deus, que em essência é se apresenta para nós em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas que são por si só Deus. O Filho não é parte de Deus, o Pai não é parte de Deus, os 3 são, em essência, a divindade. E ainda assim eles mantêm a sua característica individual. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho, e assim por diante. Essa essência divina, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, expressa todas as características perfeitas que são necessárias para a criação do mundo. Ele é eterno, ou seja, ele é independente das coisas do tempo, ele é independente das coisas externas a ele. Ele é indiviso, ou seja, as 3 pessoas expressam a mesma divindade de maneira que não são 3 deuses. Ele é infinito, incomensurável em poder, ou seja, tem todo o poder existente, inclusive o poder para criar todas as coisas. De incomensurável sabedoria e bondade, ou seja, esse Deus também apresenta outras características que vão além do poder. Ele é bom, ele definiu o que é certo, ele definiu o que é errado.
E com a palavra persona não se entende uma parte, que nem eu tinha dito. Não é como se Deus o Pai fosse uma parte, Deus o Filho fosse uma parte. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são completamente Deus, cada uma das pessoas, ainda que diferentes um do outro. Ele continua o artigo falando: rejeitam-se por isso todas as heresias que são contrárias a esse artigo. E ele cita algumas heresias. Os maniqueus, que afirmam a existência de dois deuses, um bom e um mau. Os valentinianos, arianos, eunomianos, maometanos e todas as similares. Também os samosatenos, antigos e novos, que afirmam uma só pessoa e sofismam acerca do Verbo e do Espírito Santo, dizendo não serem pessoas distintas, porém que o Verbo significa palavra, ou voz física, e o Espírito Santo é movimento criado em suas criaturas. Ou seja, ele tem duas partes. O primeiro artigo, o que Deus é e o que Deus não é, mas algumas pessoas erroneamente ensinam. Agora, para reforçar o que diz o artigo 1, nós escolhemos alguns textos bíblicos que devem apontar essas características da nossa fé. Ou seja, nós passamos agora de se Deus existe ou não, e agora nós estamos definindo quem é esse Deus. E quem a Bíblia diz que é esse Deus? Aqui, um dos textos. Primeiro texto: eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus. Esse é o primeiro texto e é o princípio do nosso primeiro artigo. Segundo texto, em Deuteronômio, diz: hoje vocês saberão, refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu, embaixo da terra. Não há nenhum outro Deus. Ou seja, os dois expressam a mesma coisa. Nós cremos em um Deus único. Nós cremos em um Deus único que rege todo o universo. Por que eu escolhi esse segundo texto de João? Eu não falei que o Filho é Deus também, que Jesus é Deus também? Em que lugar da Bíblia diz que o Filho é Deus? Depois da ressurreição, vocês lembram que existe aquela situação em que Jesus aparece para os discípulos e Tomé não está presente? E daí quando eles contam, Jesus ressuscitou, Tomé diz, não, só se eu ver eu vou acreditar. Depois Jesus aparece de novo, Tomé vê, toca nas feridas na mão, no lado, e o que ele diz para Jesus quando ele vê isso? Ele se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, o Filho é Deus. Esse é o segundo ponto. Esse texto de Provérbios eu gosto bastante, porque é a mesma questão expressa por Tomé em João, mas é expresso no Antigo Testamento, né? Por acaso o Antigo Testamento fala que existe um filho? Ou isso é uma coisa que surgiu no Novo e nunca tinha sido ouvido falar antes? Esse texto é muito bonito de se ler, porque ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Ou seja, esse filho que a gente recebe no Novo Testamento, Jesus Cristo, já é mencionado no Antigo. Esse é o Filho. Esse é o Filho por quem todas as coisas foram criadas, e que depois João, lá no capítulo 1, vai dizer o Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram criadas. Próximo ponto eu falei do Pai, eu falei do Filho, o que faltou? O Espírito Santo. Em João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, Jesus agora expressa mais uma pessoa. Tem o Pai, sim, o Pai. Tem eu, o Filho, o Pai enviará o Espírito no meu nome. E tem agora esse Espírito, Consolador, terceira pessoa da Trindade. E a gente vê a ação das três pessoas da Trindade, especialmente em duas situações, que são relacionadas ao mesmo tema, que é o batismo. No batismo de Jesus, Jesus sai da água, os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e uma voz dos céus, do Pai, que dizia, este é meu Filho amado em quem eu me agrado. Ou seja, o batismo de Jesus foi já a primeira evidência, na frente de todo mundo, dessa Trindade que a gente professa. E depois Jesus confirma isso no final do livro de Mateus, quando ele diz, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desse Deus que a gente professa. Então agora se torna um pouquinho mais claro quem é esse Deus que a gente diz crer. Esse foi o primeiro intuito. Se nós vamos discutir com outras pessoas, pensaram os luteranos em 1530. Vamos começar falando sobre o que importa. Vamos começar falando sobre Deus. E é assim que a gente começa o estudo também. Eu coloquei a lista de heresias aqui, eu não coloquei todas, mas eu vou, como ele fala no texto, eu vou mencionar rapidinho o que é cada heresia, só para a gente não passar de maneira
ignorar essa parte. A heresia dos maniqueus se refere a um grupo gnóstico que misturou algumas crenças cristãs com as crenças de uma religião chamada zoroastrismo, que era praticada no que hoje é o Irã. Ainda existem algumas pessoas que praticam essa religião. E ela tinha como característica definir duas divindades, um ser que era bom e um ser que era ruim, e eles tinham um conflito um com o outro. O que é completamente contrário à nossa fé. A nossa fé não tem uma segunda divindade, tem um só Deus. E mesmo que você vá considerar o diabo como opositor, o diabo não é um rival da maneira como Deus é, né? O diabo é simplesmente uma criatura que se opõe a Deus. Então essa é a primeira heresia que eles falam. Talvez hoje seja difícil a gente conhecer alguém que siga isso. Mas a gente vai ver expressões diferentes, talvez mais brandas desse tipo de situação na vida das pessoas. Por exemplo, talvez você veja alguma pessoa que fale em karma bom e karma ruim. Aquilo que você fez vai atrair o que é bom para você, vai atrair o ruim. De certa forma é um dualismo, colocar o bom num lado, o ruim de outro lado, sem entender que o bom já venceu e que o ruim é simplesmente um desvio de curso. A segunda heresia, que são os arianos, eu vou falar depois, quando a gente falar do artigo 2. E os samosatenos que ele cita eram seguidores de um indivíduo chamado Paulo de Samósata, que negam o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas. Eles dizem, o Filho simplesmente é a palavra que Deus usa para criar as coisas, o Espírito simplesmente é a ação de Deus para criar as coisas. Ou seja, eles tratam o Filho e o Espírito Santo como se fossem só expressões de como Deus age, e não Deus em si, não duas pessoas diferentes. Agora a gente parte para o próximo artigo, o artigo 3, que fala sobre o Filho de Deus especificamente. Por que será que eles separaram assim? Primeiro falar sobre Deus e depois sobre o Filho de Deus. Qual que é o termo mais, digamos assim, mais abrangente que a gente usa para denominar nós mesmos? Luteranos é um termo bem específico. Se a gente for usar um termo mais abrangente, a gente vai dizer cristãos, certo? Cristãos. Por que cristãos? Porque a gente diz seguir um certo Cristo que dizia ser Filho de Deus. Então agora que a gente definiu quem Deus é, faz muito sentido a gente seguir a nossa argumentação definindo quem é esse Filho que a gente diz seguir. Ele começa dizendo, ensina-se além disso que Deus Filho se fez homem, nascido da pura Virgem Maria, e que as duas naturezas, divina e humana, inseparavelmente unidas em uma única pessoa, são um só Cristo, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que verdadeiramente nasceu, padeceu, foi crucificado, morreu e foi sepultado, a fim de ser oblação não só pelo pecado hereditário, mas ainda por todos os pecados e para aplacar a ira de Deus. O que nós temos para falar sobre isso, né? A gente falou já quem é essa pessoa, o Filho de Deus, que é Deus. Ele segue dizendo que esse Filho nasceu da pura Virgem Maria, que tem duas naturezas, divina e humana. Essa é a segunda característica. O que significa? Significa que agora esse que é Deus por natureza, assumiu uma natureza secundária, a nossa. Esse que é Deus por natureza agora também é homem e possui uma natureza humana como a nossa. É Deus como Deus é e é homem como nós somos. Isso é o que nós professamos sobre Jesus. Por que isso era necessário? Por que isso era necessário? Por que ele não podia ser só Deus? Ou por que Deus não podia escolher só um homem? Ele segue dizendo qual é a função de Cristo. Ele nasceu, padeceu, foi crucificado, morreu e sepultado para ser oblação pelo pecado, para aplacar a ira de Deus, ou seja, para propiciar o perdão dos nossos pecados. Poderia esse perdão nos ser concedido só por um homem? Não, né? Porque esse homem seria pecador como todos nós. Poderia ser esse perdão oferecido por Deus sem o sacrifício de Cristo? Não, porque Deus é justo. E Deus não deixaria o pecado sem condenação. É justo que Deus condene o pecado. Então, em sua infinita sabedoria, Ele permitiu que seu Filho, assumindo a nossa natureza, sofresse em nosso lugar. Uma morte de infinito valor, por ser o Deus homem, não só Deus homem, mas o homem perfeito, em todas as características, que viveu como nós deveríamos ter vivido e não conseguimos. Quais textos, tem mais uma parte.
Ensina-se outro sim que o mesmo Cristo desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu verdadeiramente dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus para dominar eternamente sobre todas as criaturas, governá-las a fim de santificar, purificar, fortalecer e consolar. E pelo Espírito Santo, a quantos nele creem, dar-lhes também vida e toda sorte de dons e bens, proteger-lhes, defendê-los contra o diabo e o pecado. Também se ensina que mesmo Cristo, conforme o símbolo apostolorum, ou seja, o credo apostólico, no fim virá visivelmente para julgar os vivos e os mortos, etc. O que ele está dizendo aí nada mais é do que o nosso credo apostólico que a gente fala todo domingo, né? O Cristo que encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar novamente julgar os vivos e os mortos. Está dando a função de Cristo. Julgar os vivos e os mortos por quê? Como Deus, cabe a ele dar o fim ao mundo. Como Deus, cabe a ele separar as ovelhas dos bodes. E a conceder àqueles que receberam o perdão, a salvação. E àqueles que rejeitaram o perdão, a condenação, que é simplesmente o resultado inevitável daquele que se separa de Deus. Os textos referentes à divindade de Deus. No princípio era o verbo, eu falei desse texto antes, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois no versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, aquele versículo que a gente falou antes de Provérbios, que dizia, quem fez todas essas coisas? Quem é esse, quem é seu filho? Aqui ele aponta quem é o filho. É Jesus, o verbo, por quem todas essas coisas foram feitas. E esse verbo, como a gente disse, se fez carne, habitou entre nós, e foi verdadeiro homem, como diz em Timóteo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Agora a gente vai falar sobre aquela heresia que a gente pulou antes, né, os arianos. Os arianos era uma doutrina baseada num indivíduo chamado Ário, que foi bispo de Constantinopla. E ele defendia que Jesus não era Deus como Pai. Por que está dois termos diferentes, arianos e eunomianos? Porque os seguidores de eunômio eram a expressão mais radical disso, que defendiam que Jesus nada tinha a ver com o Pai. Era uma coisa totalmente diferente. Uma criatura, o primeiro dos seres criados, mas não é Deus como o Pai é. E certamente nós condenamos isso, nós já vimos claramente antes o próprio apóstolo Tomé dizendo meu Senhor e meu Deus. Jesus também, em tempos anteriores, quando os apóstolos dizem mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus diz, eu estou com vocês o tempo todo e vocês ainda não me conhecem. Então quem vê o Filho vê o Pai. Por isso a gente rejeita essa heresia, que ainda existe hoje, de várias formas. Existem igrejas unitárias, que negam a trindade que a gente professa. Existem os testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo. Existem os mormons, que negam a divindade de Cristo de uma maneira ainda pior do que os testemunhos de Jeová. E assim por diante. Então, a heresia que Lutero citou, que os escritores do livro, que foi principalmente Melanchthon, que escreveu a Confissão, que citaram, ainda existem hoje, eles só mudaram de nome. Monofisista não fala ali, eu só citei porque é um grupo que nega que Cristo tem as duas naturezas, humana e divina. Cristo tem só a natureza divina, e a humana se foi no processo. Também é um erro, porque se Jesus não for homem como a gente, o sacrifício dele não vale por nós, né? Ele precisa ser o elo entre as duas partes, entre Deus e os homens. Esse mediador que Timóteo fala, mediador entre Deus e os homens, precisa ser Deus e homem. Agora vocês viram ali no final do texto, aqui, ele fala que Jesus veio para ser oblação pelo pecado hereditário e por todos os outros pecados e aplacar a ira de Deus. É isso que fala no artigo 2. Agora a gente vai ir para o próximo ponto. Falamos sobre Deus, vamos falar sobre o pecado. Primeiro ponto é o pecado original. O que é o pecado original? Ensina-se outro sim, entre nós, que depois da queda de Adão, todos os homens nascidos, naturalmente nascidos, são concebidos e nascidos em pecado. Isto é, que desde o ventre materno todos estão plenos de concupiscência e inclinação más. Por natureza não podem ter verdadeiro temor de Deus e verdadeira fé em Deus. Também que essa inata pestilência e pecado hereditário verdadeiramente é pecado,
condena a eterna ira de Deus a quantos não nascem pelo batismo e pelo Espírito Santo. Condenam-se, além disso, pelagianos e outros que não consideram pecado ao hereditário, com o que torna a natureza justa por virtudes naturais para a ignomínia da paixão e do mérito de Cristo. O que isso significa? A gente diz que Jesus veio para ser oblação, para ser sacrifício pelo pecado e para aplacar a justiça de Deus, a ira de Deus. O que isso significa, né? O que é o pecado original? Quem foi o primeiro a pecar de todos? Foi Adão, né? Foi Adão. Nesse pecado de Adão, todos nós somos representados, todos nós pecamos em Adão. Como nosso representante, com o pecado de Adão, a humanidade toda cai. E, infelizmente, por causa disso, duas coisas acontecem. Primeira coisa, a morte entra no mundo, que não existia antes. E a segunda coisa que acontece é que agora nós, descendentes de Adão, já não nascemos da maneira que Adão começou a existir. Adão começou a existir perfeitamente em todas as suas faculdades, ele podia obedecer a Deus perfeitamente. Nós nascemos com uma natureza caída. Nós nascemos com uma imagem de Deus agora corrompida pelo pecado, porque nós pecamos junto com Adão. E esse pecado verdadeiramente é pecado, é suficiente para nós, esse pecado de Adão, para nos condenar à morte. Se não fosse suficiente, a morte só seria possível para aquele que praticasse o seu primeiro pecado. Mas é possível que bebês morram antes de poderem praticar o pecado por conta própria? É possível, né? É possível porque eles têm essa mesma doença, essa doença hereditária de Adão e que todos os seres humanos herdaram. Todos os seres humanos herdaram. E Jesus veio morrer para perdoar esse pecado também. Se em Adão todos caíram, agora em Cristo todos podem ser justificados. Se existiu aquele primeiro homem que fez a queda de toda a humanidade, que é responsável pela nossa natureza caída e pela nossa imagem de Deus corrompida, agora existe o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e que pelo seu sacrifício nos oferece a redenção para a humanidade. Todos pecaram em Adão e por Cristo todos podem ser justificados. O que ele pede é a fé nesse sacrifício. E por que será que o pecado causa morte, né? Vocês já pararam a pensar isso? Por que o pecado causa morte? É simplesmente porque Deus nos condena? Em parte sim, né? O pecado, como um crime contra Deus, merece uma justa condenação. Mas será que a morte é só isso? Não, né? Se Deus é a fonte da vida, se nós nos afastamos dessa fonte de vida, a morte nada mais é do que o resultado natural de nossas ações. Nós nos afastamos daquilo que nos dava vida eterna. O que resta? A morte. Existe vida fora dele? Não tem como. Toda vida procede dele. Então, ao nos afastar dele, nós nos afastamos da vida. E a morte é um resultado inevitável. A morte é um resultado inevitável. E a condenação ao inferno é uma condenação que, em princípio, nem era para nós, né? O inferno preparado para o diabo e seus anjos, não é isso que diz na Escritura? Mas nós, que pela graça de Deus deveríamos ser a imagem e semelhança de Deus, agora, por causa do pecado, recebemos a condenação que o diabo e os seus anjos recebem. O ser humano caiu, a natureza humana caiu. E nós precisamos de alguém que nos resgate, porque não tem como a gente resgatar nós mesmos. Visto que o nosso pecado foi cometido contra um Deus perfeito, nossa culpa é incontável. A gente não tem como compensar. E é por isso que depois, ali na segunda parte, quando ele fala, condenamos os pelagianos, o que ele está dizendo de maneira simples, é que nós condenamos aqueles que, não professando que a humanidade caiu toda em Adão, agora diminuem a necessidade do sacrifício de Cristo. Pelagianos é um termo dado aos seguidores de um padre inglês do século IV, chamado Pelágio, que defendia que a nossa natureza não nasce completamente caída.
A gente consegue trabalhar em busca da virtude, a gente consegue adquirir mérito. E o que isso faz? Faz que nem o Lutero disse, isso torna a paixão de Cristo e o mérito de Cristo vão, inútil. Se a gente pode se salvar sem Cristo, para que Cristo veio? Será que Deus queria que o filho dele sofresse por nada? Não. Jesus veio porque era necessário. Era impossível ser salvo sem ele. Eu não consegui aumentar os textos? Não, eu aumentei sim. Eu deixei um slide sem querer. Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Todos pecaram. Depois de Eclesiastes, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Todos precisam desse Jesus. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, todos pecaram, todos estão condenados, e agora por Cristo e pelo seu sacrifício, pela graça de Deus, mediante a fé, a justiça de Deus pode ser satisfeita, porque o pecado foi punido em Cristo. E os méritos de Cristo podem nos conduzir à salvação pela fé nele. As heresias eu já falei. E esse é o último artigo. A gente está conseguindo ir com o tempo. É bastante coisa, mas a gente não está atrasado. A gente pulou lá para o artigo 19, porque eu achei que não fazia muito sentido a gente começar falando sobre o pecado original e não falar sobre o pecado de maneira geral e deixar para falar lá no final do ano. Então a gente vai falar tudo de uma vez só. Da causa do pecado. Com respeito à causa do pecado, ensina-se entre nós que, embora o Deus onipotente haja criado a natureza toda e a conserve, todavia é a vontade pervertida que opera o pecado em todos os maus e desprezadores de Deus. Pois esta é a vontade do diabo e de todos os ímpios, a qual tão logo Deus retraiu a mão, desviou-se de Deus para o mal, conforme diz Cristo em João 8, quando o diabo profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ou seja, a gente começou falando que Deus criou todas as coisas, que tudo está sob seu controle, e agora surge um problema, né? Da onde veio o pecado? Qual é a causa do pecado? Se Deus cria todas as coisas, Deus criou o pecado, criou o mal e fez com que a gente seguisse esse caminho, e a gente fica, não, né? O próprio Jesus diz, quando já profere mentira, e ele está citando um pecado especificamente, fala do que lhe é próprio, não é uma coisa que Deus criou. E como que isso é possível? Como que é possível existir uma coisa que não foi propriamente criada por Deus? Será que o diabo criou a mentira? Não, né? O primeiro, talvez, pai da igreja a falar sobre isso de uma maneira bem coerente, bem estruturada, foi Santo Agostinho. E ele trata isso da seguinte forma. O bem, a verdade, a virtude e tudo aquilo que procede de Deus é como se fosse o alvo. O alvo é aquilo que foi criado, o alvo é aquilo que define onde eu tenho que acertar. A mentira, o pecado, o erro é tudo aquilo que se desvia do alvo. Ou seja, Deus não definiu o erro, Deus criou o acerto. O acerto é esse, está aqui. A mentira, a falsidade, o pecado, o mal não existe por conta própria, ele só existe em oposição ao bem. Só existe em oposição ao bem. É dessa maneira que Jesus pode dizer, o diabo quando profere a mentira fala do que é próprio. Fala do que é próprio por quê? Porque a verdade procede de Deus e o diabo se opõe a Deus. É isso, de uma maneira bem simples. O único texto que eu achei mais específico sobre isso foi em Jó, que diz, na verdade, Deus não pratica o mal, todo-poderoso não perverte o direito. Né? Ele está dizendo, não, a causa dessas coisas não vem de Deus. Não vem de Deus. Talvez seja mais didático a gente pensar nisso, como se a gente estivesse separando uma linha, né? A gente pode pensar da maneira como Paulo expressa a lei de Deus. Quando Paulo está falando sobre a lei de Deus com relação aos gentios, ele fala, antes de existir a lei,
o pecado não era condenado diretamente, porque eles não conheciam a lei, certo? Agora, vindo a lei, abundou o pecado, ou seja, Deus disse isso aqui é o certo, agora a gente tem conhecimento pleno do que é o errado. Essa é a maneira como Paulo expressa, claro, depois ele vai expressar que até os gentios têm uma maneira de conhecer o certo e o errado, porque Deus colocou isso no coração dos homens. Mas o que Paulo está dizendo é, quando Deus estabelece a lei diante de Moisés, a impressão que dá é que o pecado aumenta, porque agora aquilo que nós não entendíamos como pecado, Deus explicitamente condenou. Deus desenhou uma linha, e essa linha dividiu o que é bom do que é mal. Quando não existia essa linha, eu atirava para qualquer lado, sem conhecimento de onde eu estava acertando. Agora eu sei onde eu tenho que acertar. E é dessa maneira que a gente pode pensar na causa do pecado. Heresias tem diversas que a gente pode falar. Uma heresia que me incomoda particularmente, porque eu tenho um amigo meu pessoal que já defende isso fielmente, é a heresia que prega que Deus é a causa do mal, que todo mal procede de Deus. Eu tenho um amigo evangélico de outra igreja, e que já sentei com ele conversar, e ele diz assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que Deus criou o mal, Deus criou o pecado, e olha, se Deus queria que Adão e Eva pecassem, está tudo certo. E por incrível que pareça, é uma heresia que tem aumentado nos últimos tempos. Tem um cara no século XX que defendeu ela, e são pessoas que talvez no início tenham boas intenções, porque elas querem dizer que Deus é tão soberano, que até o mal ele controla. Sim, ele controla, mas não é algo criado a partir dele, porque a nossa moral, o nosso senso de certo e errado, não é baseado numa definição autoritária de Deus. Deus não acordou um dia e disse, esse aqui é o certo, esse é o errado, porque sim. A expressão do que é certo e do que é errado, nada mais é do que uma expressão de quem Deus é. De quem Deus é. Quando Deus nos mostra o que é virtude e o que é pecado, Deus não está definindo uma lei como um legislador que um dia acordou e pensou, seria interessante se eu criasse uma lei sobre isso. Porque sim, porque eu defini. Não. Quando Deus estabelece o que é certo, estabelece o que é errado, Ele está expressando quem Ele é. Quem Ele é. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, vida, todas essas coisas procedem dEle. Então quando a gente vê essas coisas, a gente vê uma manifestação do próprio caráter de Deus, e não de uma definição arbitrária. E isso, muito pelo contrário, não diminui a soberania de Deus, não diminui a glória de Deus. Isso só expressa quão bom e quão generoso Deus é por natureza. E é justamente porque Ele é bom, generoso, misericordioso, a ponto de entregar o próprio Filho dEle por nós, que Ele é digno da nossa fé. Não diz o apóstolo, aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele também todas as coisas? É só por isso então. Só porque Deus é bom, só porque Deus é misericordioso e se revelou assim por natureza, que a gente pode depositar a nossa fé nele com confiança plena de que o nosso pecado, tanto aquele pecado que a gente cometeu em Adão, quanto os pecados próprios que a gente comete todo dia, depois de acordar, no final do dia, quando está se relacionando com uma outra pessoa, talvez falando uma mentira, ou sendo desrespeitoso com a pessoa, ou deixando de fazer uma coisa boa. Todos esses pecados, por causa do sacrifício de Cristo, podem ser perdoados àquele que se achega a Deus em humildade e com fé. E é bem provável que seja esse o motivo de que os nossos pais luteranos separaram esses artigos no início da confissão. Porque qual foi a mensagem da reforma? Qual foi a mensagem, não só de Lutero, mas de tantos outros? A mensagem foi justificação, perdão dos pecados, pela fé que a gente deposita em Jesus e nesse Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. A conclusão eu já falei sem passar o slide. Mas agora, aproveitando que a gente conseguiu uns 5, 10 minutinhos de avanço, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Aproveitem o momento, porque eu tentei cuidar do tempo. A gente poderia passar 3 horas falando sobre isso. E eu tentei ser rápido
pegar os 4 artigos, senão nós não vamos terminar esse ano, nós vamos ter que continuar no que vem. Mas aproveitem, se teve alguma coisa que eu passei muito rápido, alguma coisa que ficou de curiosidade ou de dúvida, perguntem agora. Pode falar.